Lucas capítulo 16, versículos 19. 1, 2 e 3. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora está consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é lida por todos aqui nesse lugar. Nos ajude, Pai, a compreensão. Há um alimento, Pai, que o Senhor quer nos nutrir e que possamos, Pai, aproveitá-lo e mastigá-lo, meu Pai. Estar sempre conosco, pois essa é a palavra. Vai, Senhor, Pai, conosco e vai nos trazer nutrição. Ajude-nos, Pai, em entendimento. Diminua-nos sempre, Senhor, cresça. Tu sabes que nós não somos nada, mas é o Senhor quem o és em tua palavra. Nos ajude, Pai, pois sem ti nada somos, nada podemos fazer. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Muito obrigado, os irmãos que têm nos ajudado nessa leitura. É importante que nós lemos ela, a palavra todos juntos. E, amados irmãos, quem esteve na semana passada aqui, né, nós estávamos falando e a mensagem ela se dirigiu a aquilo que nós estávamos debruçados, né, e um texto, e o cerne da mensagem foi o céu, né, quem estava aqui lembra, né, que nós estávamos meditando na passagem do céu e aonde nós vamos morar, né? Aonde nós vamos morar é a nossa morada. Entretanto, meu irmão, se há alguma justiça em nós, se há algo em nós, dentro de nós, nós precisamos também não só, né, falar sobre o céu e aonde nós vamos morar, mas o oposto, né, o outro lado da moeda, nós também precisamos falar que não deixa de ser uma morada eterna também, né, esse lugar. Na Bíblia, irmãos, o inferno é descrito, e a passagem que enfatizamos aqui, hoje você e eu lemos, todos nós lemos, que fala de um lugar. Esse lugar é o inferno. Esse lugar é conhecido também por outras traduções, e principalmente dentro do original hebraico. A gente encontra Sheol, a gente encontra no grego Hades, ou Geena também, várias palavras, mas a palavra portuguesa a gente fala e a gente comumente falamos inferno. Esta palavra, irmãos, ou seja ela no hebraico, ou no grego, ou no português, ela está recheada dentro da Bíblia com passagens e que vira e mexe você se encontra e lê, né? Sei que é assim das escrituras, lê também, já leu muitas vezes. Os evangelhos estão repletos de passagens que falam a respeito do inferno, não é, meu irmão? E é como realmente se diz, e a palavra ela está a respeito, e todos nós já passamos por diversas passagens no Novo Testamento, no Antigo, era considerado o Sheol, a morada dos mortos, o abismo. E certo feita, nosso amado irmão até pregou aqui, que Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu.
E é um fato, irmão. Se formos analisar os evangelhos aqui, você vai ver Jesus falando mais sobre o inferno do que sobre o céu. Significa uma preocupação dele para com toda a sua criação, para todo com aqueles que realmente estão à mercê e estão na terra, de realmente entenderem que esse lugar existe de fato. E se nós, irmãos, principalmente se eu e você, fôssemos hoje para as ruas de São Paulo ou na nossa cidade onde a gente mora e fizéssemos um censo ou uma pesquisa e ali nós perguntássemos para as pessoas se elas queriam ir para o inferno, o que você acha que elas responderiam? Se hoje você saísse das ruas e perguntasse para as pessoas, qual a resposta você teria? Eu tenho para mim que responderia que não, né? Que não queriam ir para o inferno, não é, irmão? Não queriam, é claro, quem que quer ir para esse lugar? Ninguém, né, irmãos? Quem em sã consciência deseja ir para um lugar de tormento? Ninguém. Ninguém quer ir para o inferno, ou quer? Né, irmãos? Se fôssemos perguntar, ninguém, todos responderiam que não queriam ir para esse lugar. Mas exceto, irmãos, é claro, aqueles que têm aliança com as trevas. Exceto aqueles que têm, né, como um Deus, o diabo, né? Exceto aqueles que têm aliança com ele, exceto aqueles que o adoram explicitamente, exceto esses, irmão, que pensam e acreditam que o inferno é onde então o diabo posicionará o seu trono e ali ele irá reinar sobre toda a terra. Depois, é claro que vencer, ele acredita, Deus e o seu cordeiro. Então ali eles acreditam ser o lugar onde eles estarão reinando com o diabo, reinando com, então, Satanás. E aqueles que não têm aliança com o diabo, aqueles que não têm, irmãos, ali não adoram o diabo, então eles dizem que, dentro de uma doutrina, de uma linha satânica, então dizem que nós somos esses os credenciados, porque quem tem aliança com o diabo aqui? Eu creio que ninguém aqui, né, meu irmão? Mas eles dizem que todos os que não têm aliança está destinado, então chamam-o de órfãos. Órfãos, na visão deles, é aqueles que estarão adentrando aos portões do inferno e queimarão no lago de fogo. Então, se eu e você não somos adoradores do diabo e nem muito menos temos aliança com ele, você que hoje está aqui é um credenciado, na visão deles, é claro, de estarmos sendo consumidos pelas chamas do inferno. Olha só que loucura. Olha só, irmãos. Então, meu irmão, é incrível o que fica para nós um poder de sedução do diabo, que realmente amam, né, as trevas, amam Satanás, adora o diabo, adora, então gosta de estar ali fazendo as coisas para ele. Então perceba, irmãos, existe também, né, essa parte. Então essa pesquisa não seria zerada, né, irmão? Então alguns ainda né, nessa sedução que Satanás ali consegue seduzir de alguma forma essas pessoas, e ali elas então responderiam que sim. Olha, pasmem, né? Então, irmãos, estamos vivendo nesse momento. Então, irmãos, assim, aqueles que vão dizer, mas a maioria, ainda que em sua sã consciência, ainda que não esteja aí nesse envolvimento, né, de amor por Satanás, elas vão dizer não, né? Então, porque quem quer estar num lugar de tormento? Ninguém. Mas existe, como nosso irmão colocou aqui, também quem queira estar. Misericórdia, né, irmãos? Então, irmãos, se formos para a internet, nós conseguimos ver também que muitos têm tido experiência com o inferno. Quantas vezes você já não se pegou pela internet e viu que as pessoas com um testemunho dizendo que foram para o inferno e voltaram, né? Muitas pessoas vão e voltam, eles dão relatos, dão testemunhos falando do que existe lá, as pessoas que viram lá, se viram famosos, viram pessoas lá, pessoas políticas famosas. Então, vira e mexe, você encontra ali na internet testemunhos de pessoas que dizem ter experiência, dizem ter ido para o inferno. É engraçado que elas vão mais para o inferno do que para o céu. Na minha, irmão, eu seja sincero, eu não vou, se eu tivesse uma experiência, eu queria ir para o céu, não para o inferno, não sei você, né? Então, irmãos, quantas vezes se vai para o inferno? Tantas vezes, e lá vê tantas coisas, e ali quando você vai ver os relatos, aí você começa a ver as pessoas, fala que vê pessoas de bermuda, pessoas de calça jeans, de regata. Então significa que pessoas que têm essas roupas e usam essas roupas aqui na terra não estarão no inferno, não é verdade? Olha só, meu irmão, então ali você já percebe que é algo mais doutrinário, as pessoas são algo que mais de uma doutrina, relacionada à doutrina do que? Querendo amedrontar as pessoas,
de que lá, se você usar determinada roupa, você estará lá também. Então, meu irmão, olha só como as pessoas, irmãos, estão criando fábulas e mentindo exatamente nos púlpitos das nossas igrejas, dizendo coisas que não são verdade, né, meu irmão? Então, irmãos, precisamos estar atentos a tudo isso. E nós, irmãos, precisamos ser sadios e ter nossa mente cada vez mais lúcida. E o inferno, irmão, que é esse lugar, a gente precisa estar claro para nós, irmãos, porque muita gente vem e fala que Deus é ruim, Deus ele é um Deus que pune as pessoas e coloca as pessoas ali. Mas, irmãos, o fato é que nós devemos ser coerentes com a palavra e cada vez mais entendê-la com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá. Porque, irmãos, o inferno é um lugar que não foi feito para a criação de Deus, não é? O inferno é um lugar que não foi feito para mim e para você. O inferno é um lugar que não foi feito para os seres humanos, ou foi? Não. O inferno, segundo a palavra, o evangelho, a qual nós estamos em Lucas, mas Mateus, em 25:41, diz que o inferno é o lugar que foi feito para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, não caiamos essas armadilhas que se coloca como Deus tirano e que fez o inferno para nós, para a sua própria criação. Não, Deus ali, irmãos, criou o inferno exatamente para o diabo e os seus anjos. Mateus 25:41. É palavra de Deus. Então, irmãos, ele sim tem lugares cativos lá no inferno, os dois. E mais, depois no Apocalipse vai ver que muitas pessoas ali, não só a besta, o falso profeta, e todos eles estarão ali. Então eles têm lugares garantidos, reservados no inferno. Mas acontece que o quê, irmãos? Os seres humanos estão querendo estar nesse lugar. A criação de Deus é que quer ir para esse lugar, como fomos aqui ouvidos pelo nosso irmão Douglas. De que forma? Com as suas decisões infundadas, com a sua rebeldia, com a sua desobediência, irmãos? Por viverem o pecado, por amarem o pecado, por terem aliança com as trevas. Então, irmãos, desta forma, assim, desejam estar nesse lugar, eles irão estar para esse lugar. Eles vão, entendendo que o mesmo destino que o diabo e seus anjos terão, eles também terão, porque querem estar nesse lugar. Infelizmente, irmãos, esta é uma realidade. Mas o Senhor nosso Deus nunca quis que sua criação estivesse também ali nesse lugar. Nunca. O Senhor, pelo contrário, nos amou tanto que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, irmãos? Mas que tivessem. E assim, irmãos, é o Senhor quem quer que nós estejamos no céu, não no inferno. Mas acontece que as pessoas procuram estar nesse lugar. Se a gente for folhear a palavra, as cartas, por exemplo, 2 Tessalonicenses, versículo 1 e 8, diz que as labaredas de fogo toma a vingança daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não obedecem ao seu evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, irmãos, então, pessoas que não obedecem ao evangelho de Deus, pessoas rebeldes, pessoas que não querem estar com o Senhor Jesus, então elas preferem estar do outro lado. Então, irmãos, existe hoje uma rebeldia em nosso tempo, uma desobediência tamanha, uma vontade de desobedecer a palavra do Senhor, irmãos, do seu evangelho. Não haverá outro destino a não ser o inferno, felizmente. Mas, irmãos, se eu perguntasse aqui hoje, se você souber me responder, será que existe alguma semelhança entre o céu e o inferno? Será que nós temos algo semelhante, irmãos, a um lugar tão maravilhoso que é o céu, para com o inferno? Será que nós conseguimos encontrar algo de igual, há uma semelhança entre esses dois lugares que estão opostos? Ainda que o inferno seja totalmente oposto do céu, ainda que o céu seja uma maravilha, será que nós encontramos, irmãos, algo semelhante no inferno ou não? A única semelhança que existe entre o céu e o inferno é uma só, é que os dois lugares, eles são eternos. Isso, minha irmã. O céu é uma morada eterna. O inferno é eterno? Alguns dizem que o inferno é uma morada temporária. Alguns dizem que nós passaremos, ou aqueles que estiverem, nós não, né, irmão? Misericórdia. Oh, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida.
Mas alguns dizem que aqueles que estarão no inferno terão uma breve passagem só. Algumas pessoas pensam que aqueles que estiverem no lugar passarão por um pouco período ali. Vocês já ouviram essa tese, né? Possa ser também. Enfim, meus irmãos, as pessoas pensam que será uma morada temporária, ali passará por alguns minutos, ou alguns dias, ou alguns anos, mas não será eterno. Mas a palavra, irmãos, se a gente for olhar a Bíblia, a gente encontra o contraditório. A gente encontra o contraditório, como nossa irmã Sônia respondeu bem. E no próprio Mateus 25, nós vemos ali o próprio Senhor Jesus dizendo: aqueles que estiverem à esquerda, ele diz o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno. Então, irmãos, não é temporário e nem muito menos pouco tempo que as pessoas passarão nesse lugar. É eterno. O fogo é eterno. O inferno, irmãos, não é uma morada temporária. O inferno não é como, irmãos, uma pousada que quando a gente está de férias, a gente vai para esse lugar e fica por ali 30 dias, depois volta para nossa casa. Não. O inferno não é, como disseram alguns aqui, um purgatório, onde a pessoa passa ali um estado de purificação, devido a tantos pecados que ela cometeu na terra, então ela passa por um período de purgatório, para que depois então alcance os céus. Não é isso, irmão, não existe. Não existe isso, irmãos. Não existe uma terceira opção, não existe purgatório, ou é céu ou é inferno. Então, meus irmãos, há uma realidade que nós não podemos fugir. A pergunta que precisamos fazer, não somente para nós mesmos, mas a todos aqueles que estão à nossa volta, no nosso convívio, meus irmãos, é muito importante que nós devemos fazer essa hoje para nós, mas a todos que você conhece. Precisa fazer essa pergunta: onde é que você quer estar ou passar a eternidade? Aonde é que nós queremos passar a eternidade? Aonde que é que os nossos amigos querem passar a eternidade, nossos familiares? A pergunta, irmãos, nesse tempo ao qual nós vivemos é esta, e nunca foi uma pergunta, irmãos, tão necessária para os nossos dias, a qual nós vivemos. Aonde é que nós queremos passar a eternidade? Aonde é que queremos passar? Aonde os nossos amigos querem passar a eternidade, nossos familiares? Um dia, irmãos, aqui, algo rápido, um relato rápido, alguém apontou o dedo na cara do meu pai e disse para ele: olha, se você, dessa condição que você está, você vai para o inferno. Disse sem medo, sem nenhum tipo de rodeios, disse para ele: olha, você do jeito que você está aí, a sua condição hoje é de ir para o inferno. Olha só, palavra dura, recém-chegado do Nordeste, e houve uma palavra dura dessa. Naquele dia, não dormiu. Durante os dias, há algo diferente. E ele está estranho. Mas aquela palavra começou a falar com ele. A palavra que aquele rapaz disse para ele começou a mexer com ele, irmãos. E na mesma semana, irmãos, ele levantou as mãos para o céu e disse: eu não quero isso para mim. Sem Jesus eu estou perdido. Essa é realmente a minha condição. O Espírito Santo o incomodou tão forte que ele ali, irmãos, não teve outra alternativa a não ser se render a Jesus Cristo. Glória. E realmente eu estou perdido sem Jesus. E eu estou indo para o inferno. Mas antes que isso aconteça, Jesus, me perdoa os meus pecados. Eu quero estar contigo, é na glória, não no inferno. Glória. Então, irmãos, olha só. E entendamos, irmãos, que as mensagens das décadas de 80 e 90 eram diferentes das de hoje. Não era? Naquele tempo, naquela época, se pregava duro. Se pegava uma mensagem incisiva, uma mensagem realmente que confrontava. Eu digo que as pessoas, irmãos, aí as pessoas pensavam: muito duro esse modo de pregar, mas não, era aquilo mesmo, irmãos, era uma realidade. Não tinha como fugir. Então as pessoas ouviam as palavras e realmente elas tinham um temor dentro de si, capaz de fazê-las, irmãos, mudarem as suas vidas, capaz de abrir o coração para o Espírito Santo adentrar e quebrantar o coração das pessoas e elas entenderem que sem Jesus é perdição. Que sem Jesus o destino é outro. Então, irmãos, muitos aqui viveram essa época, não é? Da década de 80, de 90 ali, onde as pregações eram realmente incisivas, onde ali se pregava realmente a verdade, né? Hoje tem se pregado a verdade, mas muito pouco temos tido pregações muito duras, e isso é triste de ver. Mas, irmãos, eu contagiado ainda por essa onda,
Quando eu estava no ginásio, aproveitava essa onda do evangelho, que era pregar de fato, e a janela 1040. Então, vivemos o período 2000 ali, um período onde pregava-se realmente a verdade, o Apocalipse estava em curso, né? Vimos os norte-americanos, vinha essa onda, né? Pregadores para cá, brasileiros também, há um intercâmbio, e ali a gente trocava bastante ideias a respeito da palavra do Senhor. E eu, irmãos, não era diferente. Aproveitando essa onda, chegava dentro da sala de aula, apontava o dedo para os meus amigos e dizia para eles: olha, se vocês continuarem nessa situação, vocês verão o fogo do inferno. Vocês verão as pragas, a ira de Deus virá sobre vocês. Era essa a palavra. Era duro, né? Mas, irmãos, eu vejo que hoje eu pregava desses modos. Às vezes eu penso, poxa, que fui tão duro com eles. Mas, irmãos, é assim. É um momento, Deus ali nos impele para falar de Deus de uma maneira diferente, ríspida, né? E ali, é claro que hoje, depois a gente ouve relatos de que os frutos ocorreram. Pelo menos um vem e fala e veja que ele foi transformado pela aquela mensagem. Ele ligou para mim e disse: olha, aquela mensagem, se você não pregasse para mim, eu estava perdido ainda. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo que tocou em você, pregou essa mensagem, hoje eu e a minha família se rendemos a Cristo Jesus. Que lindo de ver, irmãos. Ele e a sua família, todos indo ali na casa de Deus. E amam o Senhor Jesus, estão até hoje firmes para a glória de Deus. É claro que alguns continuam com os seus corações duros e não querem o nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, se hoje o Espírito Santo te tocar para que se mude a uma estratégia de você falar em relação à palavra de Deus com os seus amigos, não hesite, mude. É necessário, irmãos, às vezes nós precisamos de um choque de realidade para as pessoas verem o estado que se encontram. E talvez o Espírito Santo tenha nos incomodado para mudar a estratégia. Se nós falamos de Jesus, Jesus é bom, Jesus aquele é o nosso Salvador, se não tem sido dado certo, vamos mudar a estratégia. Se assim o Espírito Santo tocar em você, aí você vai pregar mais duro, dizer onde você quer passar a sua eternidade, aonde você quer estar quando os dias seus acabarem nessa terra. E aí você apresenta duas opções, não existe uma terceira. Então, meu irmão, às vezes é importante nós pregarmos duros também, que o Espírito Santo direcione a todos nós dentro daquilo que Ele quer para a sua vida. Então, meus irmãos, a única semelhança entre o céu e o inferno é que Ele é eterno. Nós acabamos de ler uma passagem muito importante, que diz que havia um homem rico e o outro pobre. O homem rico, ele se vestia, irmãos, de púrpura, linho finíssimo, era uma pessoa rica, abastada. Ele se garantia naquilo que ele tinha, naquilo que ele realmente conquistou. Dinheiro não faltava para ele. Ou seja, vivia para os seus bens, para os prazeres da terra. O Deus dele era quem? Era o dinheiro. Mas também, em contrapartida, havia um pobre, um mendigo que ficava à calçada ali na porta deste outro homem rico. E ali, irmãos, ele passava muita dificuldade, não era? Mendigava, sofria de muitas enfermidades. Até as chagas eram abertas, feridas expostas, até os cachorros vinham e lambiam as suas feridas. Passava por muito sofrimento, enfermidade, todos os dias, passava fome, mendigava, estava ali à porta daquele homem rico. E todo o seu corpo ali, com certeza, sentia dores terríveis, dia e noite, porque, irmãos, imagina feridas expostas, chagas, ali, como é dolorido, e o sol quente que fazia na Palestina, como ali o sol ali estava sobre ele e castigava ele, e as dores eram mais intensas, dia e noite ele sofria. Mas, meus irmãos, todos nós, e você sabe disso, em algum momento da nossa vida passamos por dificuldades. Possa não ser da forma que esse rapaz Lázaro passa na sua vida, mas em outra área da nossa vida. Em algum momento, se a gente for perguntar aqui, você tem relatos para contar de sofrimento, de dificuldade, não é? De angústia, de situações adversas que você já passou na sua vida. Então, meus irmãos, a constância e as dificuldades, elas cada vez mais fazem parte da nossa vida, elas estão aí e a gente tem passado por todas elas. O Senhor tem nos dado força para passar. Não é assim, meu irmão? Mas, irmãos, creamos nisso, que assim como aconteceu com esse Lázaro aqui, onde foi dado um fim a todo o seu sofrimento, a toda a sua angústia, a tudo que ele passou ali nessa terra. Porque você viu aqui comigo que ele foi para onde? Ele morreu e foi para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão, irmão? Se não, as moradas celestiais, o céu, glórias a Deus.
E ele passou por tudo, mas ali não ouvia nada o que desabonasse. Tanto é que ele estava no seio de Abraão. E o seio de Abraão para nós é o céu, as moradas celestiais. E ele foi para esse lugar, irmãos. Então, irmãos, criamos nisso, que todas as nossas angústias, um dia, tem dia e hora para acabar. Glória a Deus. Nosso sofrimento, a nossa vida que nós passamos diária, que você sofre, que você cansa da labuta, do trabalho, às vezes você não encontra mais forças para continuar no dia a dia. Um dia isso tudo vai acabar, irmão. E passaremos a estar em um outro lugar, aonde não haverá cansaço, hein, irmã Sônia? Glória. Aonde não haverá, irmão, tristeza, dor, sofrimento. Nós falamos semana passada do céu, da onde nós vamos morar, glória a Deus. Um dia tudo isso vai acabar, meu irmão. Nossas dores no corpo, todas as nossas enfermidades, não vai haver mais, irmãos. Nós estaremos para sempre com o corpo glorificado com o nosso Senhor. Ei, irmãos? Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. O versículo 22 diz que o outro rico morreu, não foi? E foi o quê? Sepultado. Então Lázaro, o pobre, morreu. Esse rico não tem nome, mas ele morre também. Mas ele é sepultado. Este é um destino de todos, né, irmão? Seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, todos nós morreremos, não é? O destino nosso é a sepultura também, não é, meu irmão? Todos nós iremos morrer. Agora, depois da morte, irmãos, aí os destinos podem ser diferentes, são diferentes. Por quê? Nós estamos falando aqui, irmãos, ou é céu ou é inferno. Morte é para todos, mas aí depois? Depois aí os destinos são destinos diferentes. E aí ou é céu ou é inferno. Aquele homem morreu, não morreu? Morreu, não foi? Acabou para ele? Não? Dizem que a vida é uma só, né? As pessoas dizem que morreu, acabou. E aí, irmãos, é? Não, é? É engano. Por quê, irmãos? É aí que vai começar a vida de verdade. A eternidade é o começo da nossa vida e da nossa história. O inferno ou o céu. E cada dia mais nós venhamos estar convictos de que, irmãos, não existe outra alternativa. E que depois da morte a vida começa. E ele morreu e já na sequência ele aparece aonde? No inferno. E aí, irmãos, não existe mais nada semelhante entre céu e inferno. Agora é tudo antagônico, é tudo o oposto. Tudo que existe no inferno agora é antagônico ao céu. Por exemplo, o céu está onde? Em cima. No terceiro, nós falamos sobre semana passada, né? Está no céu, terceiro céu. E o inferno, onde está? O inferno está aonde, irmãos? Nas regiões mais inferiores. Abismo, você vai encontrar. Algumas passagens tratam como abismo, como em Números 16 e 32, na rebelião de Corá, da tribo de Levi, Datã e Abirão, da tribo de Ruben. Há uma rebelião em Números 16. E eles estão falando que Moisés não é líder, coisa nenhuma. Ele está liderando, mas ele não é. Todos aqui são santos, a Assembleia é santa. Por que você se coloca como um líder nosso? Questionando a liderança posta por Deus em Moisés. Datã, Corá e Abirão. O que aconteceu com eles, irmãos? A terra os tragou, vivos. E não somente ele, mas 250 príncipes que estavam acomungados com ele. Pessoas importantes ali em Israel. E diz que a terra abriu a sua boca e os tragou todos eles, não foi? Com casa, tudo. Homens que pertenciam a Coreia, a todos os seus bens. E eles desceram vivos ao abismo. Desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu, desapareceram do meio da congregação. O inferno
Então, irmãos, o Sheol, né, na língua hebraica, então, está embaixo, morada de mortos. A terra abriu e os consumiu. Lucas 16, o nosso texto, no versículo 23, diz que esse ser, esse rapaz, ele ergue, então, os seus olhos, não é? Então, ele está lá no inferno. Então, o que ele precisa fazer é erguer os olhos para ver lá o Lázaro, que está no seio de Abraão, aonde? No céu. Então, ele precisa olhar lá para cima, para ver onde estava Lázaro, onde estava o céu. Então ele ergue os seus olhos, então ele precisou erguer os seus olhos para ver. Então significa que ele estava embaixo, ele estava lá no inferno, embaixo. Provérbios 15, 24 diz que o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele não se desvie do inferno que está embaixo. Várias referências bíblicas, irmãos. Então, irmãos, o oposto do céu. Céu em cima, inferno embaixo. E o que mais, irmãos? É o oposto, o tormento eterno. Um detalhe antagônico que existe entre o céu e o inferno. Enquanto que no céu só existe felicidade, só existe coisas boas, só existe algo maravilhoso, só existirá alegria. Enquanto que no céu a gente vai ter tudo isso e no inferno, irmãos, vai ter só tristeza e sofrimento. Aquele homem estava bem no inferno? Ele estava em tormento. Estava em tormento, irmãos, atormentado pelas chamas, versículo 24. No final do versículo 24, ele diz: porque estou atormentado nesta chama. Olha só, meu irmão, e não se trata de um tormento momentâneo, irmãos, nós já falamos isso, ele é eterno. Diz o versículo 10 do Apocalipse capítulo 20, que dia e noite serão atormentados para sempre. Olha só, meu irmão, não é brincadeira. Não é, irmãos. Há uma realidade explícita nas páginas da Bíblia. Então, meu irmão, olha só, coisa séria. Dia e noite serão atormentados por todo sempre. Apocalipse 20 e 10. Mateus 13, 42 diz que for lançá-los a fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Sofrimento, né, irmãos? Uma vez que eles entrando nesse lugar, não há como sair dele. Não há como, irmão, sair dele. Outra coisa antagônica que existe no céu, enquanto no céu só existe luz, nós falamos que Deus, na sua glória, Ele iluminará todo o céu, e Jesus, que é o Cordeiro, estará com sua lâmpada, enquanto 24 horas, eternamente, haverá luz nos céus e no inferno. Trevas, trevas densas. Só haverá trevas e escuridão e não existe luz nesse lugar. A ausência de luz total. Mateus 25 e 30. Ali está contando uma parábola, dizendo: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meu irmão, no inferno não tem luz, somente no céu. Então, algo antagônico, algo realmente oposto. E ali, irmãos, também no céu, no inferno não haverá Deus. Uma das principais coisas que deve se pensar: como é viver sem Deus? Como é viver sem a presença de Deus? No inferno haverá ausência total do nosso Deus. 2 Tessalonicenses 1 e 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é, meu irmão? Vamos ler esse versículo todos juntos, hein? 1, 2 e 3. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, irmãos, castigo, padecerão eterna perdição, e a principal de todas as coisas terríveis é ficar longe da presença de Deus, estando nesse lugar. Isso é terrível, irmão. Significa que no inferno não tem misericórdia, no inferno não tem graça, no inferno não tem amor, no inferno, irmãos, não tem graça. No inferno só existe ali sofrimento, dor, gritos e fogo, escuridão e tudo mais. E aquele homem entrou em desespero. Na sequência dos versículos nós vemos, por se dar conta do lugar em que estava. Ele se desespera porque no 27 ele roga: Pai, que me mandes à casa do meu pai.
O desejo dele era o quê, irmãos? Voltar para a casa dele, para os familiares dele. E ali avisar o que estava esperando eles, se não houvesse um arrependimento. E o desejo dele era voltar lá para avisar a sua família. O lugar que estava era tenebroso, era um lugar terrível. Ele queria voltar para avisar os seus familiares do que ele estava passando ali no inferno. Existe algo muito crônico e comum entre os seres humanos. E o que é, irmãos? É só fazer algo. É só fazer algo depois que o leite já derramou. Se existe algo crônico entre os seres humanos, é esse. De só decidirem fazer alguma coisa depois que a tragédia já aconteceu. Algo comum em nossos dias, irmãos, é você só fazer algo depois que já aconteceu, e aí você não já dá mais para consertar aquilo. Isso é crônico em nossos dias. Não age na prevenção, espera ficar doente, espera contrair uma doença, para depois falar, o que eu vou fazer? Aí vai ao médico e fala, não, irmão, temos que agir, e nós somos filhos do Senhor, para agir, irmãos, na prevenção, nos prevenir de algo que possa acontecer conosco. É assim, irmãos. Mas as pessoas, elas preferem atuar depois da tragédia, depois que o leite já derramou. Aí, irmãos, não tem mais o que fazer. É a triste realidade. Depois da morte, irmãos, já não se pode fazer mais nada. Depois de sepultado, já não se pode fazer nada mais. Resta o juízo, resta agora sentar-se, estar de frente no trono branco. E aí, já não há mais o que fazer. Só resta o juízo. E ali ele estava preocupado com isso. Ele diz, aí Abraão disse para ele, olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouça os profetas e Moisés. Irmãos, versículo 29. Hoje em dia, irmãos, as pessoas têm quem? Tem a palavra, não é? A Bíblia, aqui. Hoje em dia as pessoas não podem dizer que não tem nada, mas porque tem a palavra. Embora hoje nossos púlpitos estejam contaminados, ainda tem quem prega a verdade, não é? Não se pode dizer que não tem, porque tem a palavra, a principal de todas elas. Mas acontece que as pessoas querem viver distante da palavra, né? Querem viver distante de Deus. Versículo 30. Ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele disse, se não houve Moisés, se não houve os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha aí, irmãos. Então, irmãos, se não consegue dar ouvidos à palavra hoje de Deus, se não consegue dar ouvidos realmente aos que pregam a verdade, as pessoas que, a você, a mim, que muitas vezes pregam, como ouvirão alguém que venha dos mortos e fala para ele? Então, irmão, sendo que a palavra do Senhor é que tem poder, não está em nós. É a palavra que tem o poder, né, irmãos? É a palavra que tem todo o poder de transformar, de mudar a vida, né? De ali regenerar o homem. Então, irmãos, devemos ter ciência de que esse lugar, ele pode estar muito perto de nós. Ainda que hoje aqui, hoje eu e você, nós pensamos, poxa, eu não vou estar nesse lugar, eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, né? Eu vivo a minha vida pautado nas Escrituras, eu tenho o Senhor Jesus comigo. Mas aí você pergunta, por que essa palavra, irmãos? E aí ele serve como um alerta para nós, porque é muito fácil a gente estar indo para esse lugar. Porque se a gente não vigiar, se a gente não, irmãos, ficar firme, não ter resiliência, a gente pode estar indo para esse lugar. E não é o meu e nem o seu desejo de estar nesse lugar, ou é? Não é, né, irmãos? Mas que a gente venha lutar todos os dias para não estar nesse lugar. Mas que oremos ao Senhor e cada dia mais tenhamos temor nele, para que a gente não vá para esse lugar. Essa mensagem é um alerta para mim e para você, de que é muito fácil nosso coração se reverter e abandonarmos a fé
E aí, irmãos, estamos sendo credenciados para estar indo para esse lugar. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que eu quero ler com você. A condição aqui. Os credenciados que não estarão no céu. Então, há uma evidência de todos teremos, né? Se a gente falou na semana passada que só vai entrar no céu, no terceiro céu, quem estiver escrito no livro da vida, é a mesma coisa aqui, agora só que quem não estiver escrito nesse livro. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais uma vez. Aquele que não foi. Olha aí, meu irmão. Então, se eu estou escrito, eu estou no céu. Mas se eu não estiver nesse livro, o meu destino será o inferno. Será o inferno. As nossas decisões, meus irmãos, e a nossa vida, elas devem ser bem pensadas aqui nessa terra. Não é, meu? Porque vão ser elas que vão definir aonde estaremos na eternidade. Se é no céu ou se é no inferno. É por isso que, irmãos, nós temos que levar a cada dia o evangelho a muito sério. Muito sério. Cada dia nós devemos intensificar a nossa busca pelo Senhor Jesus. A cada dia tem sido mais difícil. A cada dia o inimigo quer ganhar mais e mais pessoas. Ora, nós vimos as dimensões do céu, são muito pequenas para mais de 7 bilhões de pessoas. Há uma estatística que nós devemos ficar preocupados, irmão. Jesus disse que no céu a porta é estreita e entram poucos por ela. E se a gente for pensar, poxa, então quer dizer, os discípulos são poucos que se salvam, Senhor, né? Ele diz, para Deus nada é impossível. A pessoa querendo, as portas estão abertas do céu. Acontece, irmãos, que é uma realidade difícil que nós temos vivido. Há algo que Jesus disse que estaria acontecendo nesses dias, a falta de fé. Agora, ele não pode encontrar falta de fé em nós, naqueles que estão no caminho do Senhor. Isso não pode acontecer. Se acontecer, irmãos, estaremos sendo uma presa fácil para estar indo para esse lugar de tormento. E a gente fica vendo muitas brincadeiras, né? Brincando com a palavra do Senhor, as pessoas andam, umas pessoas não estão aí, mas as pessoas andam brincando, né? E sem se dar conta de que este lugar é um lugar terrível. É um lugar onde aqui Jesus deixou essa passagem para que a gente possa ver. Ele queria que Lázaro saísse do céu e molhasse a ponta da sua língua. Tamanho um sofrimento que ele estava sentindo naquele momento. Então, meu irmão, olha só. O inferno está aí, ele é real. Ele é real. Até mesmo os adoradores do diabo, eles sabem que existe o inferno. Até mesmo eles sabem. E hoje as pessoas dizem, não existe inferno, não. O inferno é aqui na terra, né? As pessoas falam, não, o inferno eu já estou passando aqui. Então as pessoas não sabem o que é o inferno. Então, meu irmão, que hoje a gente se concentre. Nós não estamos aqui, irmãos, por acaso. A gente precisa estar nessa manutenção. A gente precisa estar no seio da família, falando, sempre conversando, sabe? Orando, buscando a Deus, pedindo ao Senhor que misericórdia. E também nós temos uma missão ainda maior, que é levar esse evangelho, essa palavra, a todos que você conhece, a todos que estão à sua volta. Ainda que seja difícil, ainda que seja muito complicado, e seja o maior desafio nosso mesmo nessa terra, é convencer os da nossa família, é convencer os nossos amigos de que o inferno é real. Se a gente está pregando Jesus, o evangelho, e isso tem que ser pregado, mas vamos falar o oposto também, vamos falar do risco e que estão se correndo, se não vir para Jesus. Talvez falte isso, irmão, um choque de realidade, para que as pessoas realmente ali sejam tocadas pelo Espírito e dizer, realmente, eu preciso do Senhor. Eu não quero, depois de terminar os meus dias nessa terra, estarem indo para um lugar ruim, um lugar mau, um lugar de sofrimento. E que o Espírito Santo hoje possa te encorajar a começar a falar, a começar a dizer, também, irmãos, do lado oposto. E que ele te encoraje a cada dia
para que vocês realmente, de fato, sejam um atalaia desse último tempo. Os dias estão terminando, meu amado. Não há mais tempo. E depois que o leite derramou, não há como fazer mais nada. É melhor ser duro agora do que eles irem para o inferno, não é? É melhor uma pregação dura do que depois você ficar na consciência, poxa, eu devia ter insistido mais, eu devia ter pregado realmente de todas as formas, né? E assim, irmãos, você possa ser impelido pelo Espírito Santo para então falar, mudar a estratégia e também falar do oposto do céu. Amém, meu irmão? Então, queridos irmãos, a única semelhança que existe entre céu e inferno é a eternidade. Aqueles que estarão no céu passarão a eternidade. Aqueles que estarão no inferno também passarão a eternidade. Existe purgatório e meio termo? Não existe. Então, meu irmão, creamos nisso. O resto é tudo o oposto. Se no céu tem luz, no inferno tem escuridão. Se o céu é em cima, o inferno é embaixo. Se no inferno tem sofrimento, no céu tem alegria, né? Se no inferno tem tormento, no céu tem refrigério do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se no céu tem luz, no inferno tem trevas, escuridão. Então, meu irmão, só existe o oposto. Então, que você se prepare a cada dia para estar não nesse lugar no inferno, mas no céu. Amém, meu irmão? Batalhe todos os dias da sua vida para estar no céu. O oposto, eu não quero estar. Você quer? Só aqueles que querem, né, estar indo todas as vezes lá para o inferno, indo e voltando, né? Eu não quero isso, irmãos. Eu quero é sonhar com o céu. Eu quero é estar lá. E você quer? Amém, meu irmão? Apocalipse 21:8. Aí ele cita mais detalhes dos que são credenciados a estar nesse lugar no inferno. Então aqui, irmãos, a palavra, como disse, ela é repleta de informações de quem se credencia para estar lá, aqueles que não vão estar, não estarão escritos no livro, mas aqui existe uma série, né, de detalhes aonde essas pessoas não estarão no céu. Todos acharam? Versículo 8, 21:8. Vamos ler? 1, 2 e 3. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é... Aí então, irmãos, aí está. Esses são os destinados a estarem no lago de fogo. Amém, meus irmãos? Quantos entenderam a mensagem? Vamos lutar cada vez mais pelo céu. Estejamos sempre mais longe do inferno, né, irmãos? Buscando cada vez mais ao Senhor. E é isso que Ele deseja.